Olá, pessoal! Esse é o nosso canal do YouTube Leia Consciência. Eu sou Cíntia Salgado Azoni, fonoaudióloga, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Roda a vinheta! Pessoal, a ideia desse canal veio já de longa data, desde que o Laboratório Leia existe, há 5 anos. E esse ano a gente resolveu comemorar esse aniversário, aproximando um pouco mais do que nós fazemos no laboratório de vocês que estão muitas vezes distantes fisicamente. Isso veio também de encontro ao momento que a gente vem vivendo em relação a todo esse distanciamento físico que nós estamos vivendo e que faz com que os meios digitais nos aproximem. E aí a gente acabou optando, eu e os alunos, pesquisadores, alunos de graduação e de pós, trazer para vocês um pouquinho do que a gente vive no Leia e também um pouco do que outros pesquisadores vêm trazendo no Brasil, vêm fazendo no Brasil. E aí a ideia, por que Leia Consciência? E se vocês olharem aí, o nome ele tem vários significados. Consciência, porque aqui a gente quer mostrar uma ciência que envolve as evidências do que os estudos, as pesquisas trazem aí no país e no mundo. Consciência de que é preciso que todos nós tenhamos consciência do quanto é importante o embasamento teórico, científico, para que as pesquisas avancem, para que a comunidade tenha acesso a melhores tratamentos na área de saúde, na área de educação, em relação aos processos da leitura e da escrita. Uma outra coisa que a gente pensou também, quando a gente foi dar o nome, foi um pouquinho sobre um dos preditores importantes da leitura, que é a consciência fonológica. E aí, se vocês olharem o nome, ele tem uma divisão, né? Ele é um pouquinho separado, também mostrando uma das habilidades da consciência fonológica, que é quando a gente consegue segmentar uma palavra. E aí juntou tudo isso e veio esse nome Leia Consciência. Significa que também é importante para que, quando a gente tiver acesso a uma leitura, que ela não seja uma leitura de uma forma tão superficial, que a gente consiga aprofundar e que a gente consiga trazer aí todo o embasamento do que as pesquisas trazem, para que a gente tenha, inclusive, um acesso melhor à informação, ao conhecimento e a tudo que envolve os aspectos que nós vamos discutir aqui. Bem, uma coisa que eu falei para vocês no começo, muita gente me conhece como Cíntia Salgado, então algumas referências minhas até o ano de 2010 vocês podem encontrar como Salgado, mas de 2010 para cá eu casei e aí algumas referências vão ser encontradas como Salgado Azoni. É só uma curiosidade a meu respeito, porque isso muitas vezes pode aparecer aqui algum artigo que a gente possa querer discutir, e aí ele vai aparecer de diferentes formas também. Uma outra coisa que eu acho bem bacana da gente falar aqui, e que a gente vai tentar na melhor maneira possível abordar, vai ser trazer algumas pessoas que fazem pesquisa séria e comprometida no Brasil em relação a linguagem escrita, a interdisciplinaridade e a aprendizagem, com foco sempre no neurodesenvolvimento da criança e do adolescente. Então a gente vai ter um quadro aqui que vai chamar Cientizando Com. E aí a gente vai ter alguns convidados para falar sobre o que eles fazem de ciência. Bem, uma outra possibilidade que a gente vai ter aqui também vai ser discutir alguns artigos, trazendo numa linguagem muito mais palatável para quem não está envolvido diretamente com pesquisa, capítulos de livros, tudo que envolve algo que foi feito, tanto numa pesquisa teórica quanto numa pesquisa de campo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também depois. Bem, e para começar,
eu queria trazer já algo bem interessante que calhou de, nesse momento, eu estar fazendo uma leitura e eu pensei, por que não trazer esse material para compartilhar com vocês, para que a gente possa discutir já no primeiro dia do nosso canal, algo que nos traga uma reflexão sobre esse momento que a gente vive em relação às questões da leitura. Então vejam só, há algum tempinho eu comprei esse livro, ele chama O Cérebro no Mundo Digital, os desafios da leitura na nossa era. Esse livro é de uma autora chamada Marianne Wolf. Ela é uma pesquisadora da Universidade Tufts, em Boston, nos Estados Unidos. Eu tive a honra de conhecê-la em 2017, em um congresso da Associação Americana de Dislexia, e eu confesso para vocês que eu sou meio tiete, assim, de alguns cientistas, e eu corri atrás dela o tempo todo no congresso, até que eu consegui uma fotinho dela, para que eu pudesse ter uma recordação de uma pessoa que eu julgo ser uma das maiores cientistas na área de leitura no mundo. Então a Marianne escreveu, temos aqui em português, então é uma ótima oportunidade para a gente fazer essa leitura, para quem não tem o inglês. E durante esse processo de leitura tem muitos trechos interessantes, eu poderia ler o livro inteiro, mas não dá tempo. E aí eu separei um pedacinho para ler aqui, para que a gente pudesse compartilhar algumas ideias e algumas indagações, muito mais perguntas do que respostas. E eu acho que isso vai acontecer bastante aqui no nosso canal. Mas é bom, porque nos abre muitos horizontes aí. Vou pegar o óculos e vou ler para vocês. Vou abrir aspas. Isso nos traz para o momento presente e para as perguntas difíceis e mais específicas que surgem a propósito das crianças criadas no meio digital e para nós próprios. Irão os novos leitores desenvolver os processos de assimilação mais lenta, alimentados pelos meios de comunicação que utilizam material impresso, enquanto absorvem e adquirem capacidades cognitivas novas, realçadas pelas mídias digitais? Por exemplo, não poderia acontecer que a combinação da leitura em formatos digitais com a imersão diária numa variedade de experiências digitais, desde as mídias sociais até os jogos virtuais, impeça a formação dos processos cognitivos mais demorados, como o pensamento crítico, a reflexão pessoal, a imaginação e a empatia, que fazem parte da leitura profunda? Não é possível que a mistura de distrações que estimulam continuamente a atenção das crianças e o acesso imediato a múltiplas fontes de informação acabem dando aos jovens leitores menos incentivos, seja para construírem seus próprios repertórios de conhecimento, seja para pensarem criticamente por si sós? Fecha aspas. Enfim, ela traz aqui um conteúdo bastante interessante, falando um pouquinho sobre como que o nosso cérebro e o cérebro das crianças nesse mundo novo, eles vão desenvolver. Como esse cérebro ele vai desenvolver? Eu não vou falar, não vou dar o spoiler aqui, porque o livro é muito interessante e traz aí todas essas discussões a respeito de que será que a gente vai ter uma mudança no funcionamento desse cérebro a partir do tipo de leitura que a gente faz hoje. As pessoas hoje já não querem ler livros, né? Engraçado, eu tenho um carinho tão especial porque até o cheiro dos livros, né? Quando eu fui comprar esse livro, o meu marido, ele até deu risada, porque eu fiquei tão ansiosa para chegar. Cada motoboy que tocava aqui na porta de casa, eu achava que era o livro. Parecia que era no meu tempo a carta que a gente esperava receber. Então, todo esse processo, hoje as pessoas já não valorizam tanto, né? A leitura ela é muito rápida, muito dinâmica, é muito mais superficial.
mas ela também leva para questões que, será que o nosso cérebro não vai precisar usar outras habilidades e não vai desenvolver outras habilidades que até então a gente não tinha? Então, eu acho que isso nos leva a reflexões interessantes e que valem a pena a leitura e levantar todas essas perguntas, né? Bem, pessoal, eu acho que por hoje é só, a gente vai finalizar por aqui. Dizer para vocês que eu estou muito feliz, muito emocionada por esse momento. Eu não sou youtuber, então me desculpem muitas vezes a minha fala um pouco atrapalhada nesse momento. Eu estou acostumada a estar diante de uma sala de aula física com alunos que olham, sorriem, respondem, e de repente agora a gente vivenciar esse momento em que a gente olha para uma câmera e não sabe quem a gente está atingindo, os olhares e os pensamentos que estão ali do outro lado, é muito difícil para mim, enquanto professora. Mas também acho que é um momento da gente se reinventar e talvez essa reinvenção para o nosso laboratório, o Leia, vai ser muito bom, porque isso também vai nos aproximar muito mais na compreensão do que tantas pessoas fazem de bacana em pesquisas e que a gente precisa tanto da divulgação de objetos de estudo sérios, comprometidos e que não sejam tão superficiais quanto a gente tem a banalização da ciência, especialmente no momento atual. Então, eu espero encontrar com vocês. A gente tem o Instagram, que é LabLeia, a gente tem o Facebook, Laboratório Leia. Acompanham, sigam a gente lá, porque a gente também vai sempre ter esse link com perguntas, com sugestões que vocês podem enviar para a gente trazer para o canal. Inscrevam-se no canal, para a gente é muito importante saber que vocês estão aí. Como eu disse, eu não estou vendo quem está junto comigo, mas pela inscrição de vocês no canal eu vou conseguir saber. Deem um like, um joinha, para mim é joinha, e que a gente espera vocês no nosso próximo encontro. A gente vai se ver toda quarta-feira, às 20 horas, com conteúdo novo. Vocês podem ter certeza que tudo vai ser feito com muito carinho, muito amor, e que a gente vai se dedicar muito para que esse encontro seja sempre inesquecível. Um beijo para vocês. Até lá!